tiver a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu. Na verdade, não é nem o Evangelho. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E os evangelistas, né? Lucas também é Atos dos Apóstolos. Então você procura e acha. Glórias a Deus. Eu também louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos de Vila das Aves. Fica aproximadamente 45 quilômetros aqui de Vila Nova de Gaia, no Conselho Santíssimo. Nós estamos fazendo culto lá, foi o terceiro culto em Vila das Aves. E em breve eu creio que também vai nascer uma igreja naquele lugar da nossa igreja. Glória, irmão! É o nosso povo que está lá. É o nosso povo, irmã Cida. Eu vou lá, e o último culto que eles tiveram há 15 dias atrás, e depois disso não tiveram culto, devido a diversas questões deles, a disponibilidade. Mas Deus é maravilhoso, creio que em breve eles vão ter cultos lá semanais, né? Em nome de Jesus, como nós temos aqui, eles também terão, e é o nosso povo que está lá. Como eu já disse em outra oportunidade, quando nós começamos a fazer culto lá, eles estavam sem pastor. Naquele dia, eu falei para eles, a partir de hoje vocês têm pastor. A partir de hoje vocês têm pastor e tem que ser uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus a todos que vão, a todos que também não podem ir, mas oram, intercedem por essa obra maravilhosa lá. Nós temos moradores de lá que estão conosco, aproximadamente 15 pessoas já. Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Está cada vez vindo mais. Vem um, vem dois. A gente está avançando na obra do Senhor. Todos acharam Atos dos Apóstolos? Capítulo 1. Estão preparados aí, meus irmãos? Ouvimos louvores maravilhosos. Agora nós vamos ouvir aqui a palavra do Senhor. Capítulo 1. E o versículo 8. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Você mantém a sua Bíblia aberta, por gentileza. Preste bastante atenção, não deixe nada. Tire a sua atenção agora. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra muito conhecida por todos nós. A título de uma rápida introdução, Atos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? Um dos escritores também dos Evangelhos, inclusive leva o seu nome, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, e ele também escreve Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também é considerado por alguns dos estudiosos como se fosse o quinto Evangelho. Quinto Evangelho. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos Apóstolos também é considerado por alguns estudiosos como o quinto Evangelho. E também conhecido por muitos como Atos do Espírito Santo. A gente lê esse livro, Atos dos Apóstolos. Mas você que é amante da palavra do Senhor, que lê a Bíblia, sabe muito bem que os Atos aqui foram Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, que usou os apóstolos para a propagação do avanço do Evangelho de Cristo. E rapidamente aqui você tem um objetivo nessa introdução. Nesse momento, nessa leitura que acabamos de ler, é um cenário muito importante, marcado na história da humanidade, que é um momento em que Jesus está dando as últimas orientações aos discípulos antes da sua ascensão aos céus. Você sabe muito bem, só vou te lembrar, que Jesus, após ser ressuscitado no domingo de Páscoa, após a sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias, ainda dando as últimas orientações aos discípulos, e na sua ressurreição teve aproximadamente 500 testemunhas oculares que viram Cristo ressuscitado. E durante esse período de 40 dias, ainda orientando, ensinando, dando as últimas coordenadas aos seus discípulos, Jesus vai dar uma orientação.
Pedro a todos os nossos discípulos, orientando a eles antes de ele ser assunto aos céus, dizendo assim: ó, ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Jesus vai dar essa orientação antes de ser da sua ascensão aos céus. Ele vai dar uma orientação, por isso que eu pedi para você manter a Bíblia aberta, porque eu serei bem mais dinâmico possível aqui na mensagem, para você compreender. No versículo 8, ele vai, no versículo 7, ele vai dizer: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles estavam indagando, questionando quando seria a restauração do reino de Israel. E aí Jesus vai responder essa indagação deles, dizendo que não pertence a eles saber os tempos, as estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele vai deixar uma orientação aos seus discípulos, dizendo: mas recebereis virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. Ele está dizendo aos discípulos: ó, vocês não ficam preocupados com estação, de que forma vai ser, que tempo vai ser, de que forma será. Mas uma coisa eu já oriento a igreja do Senhor que está sendo gerada, que está nascendo. Ali naquele momento ele vai dizer assim: ó, mas recebereis virtude do Espírito Santo. E quando eu li essa expressão, eu fiquei me indagando, me perguntando assim: Senhor, eles ficaram durante o período de aproximadamente 3 anos aprendendo com Jesus. Presta atenção aqui, ó. 3 anos, imagina, 3 anos sendo ensinado pelo próprio mestre, sendo ensinado por Jesus. Mas esses dias, há um tempo atrás, eu orando a Deus, conversando com o Senhor e lendo a palavra, eu fiquei assim: Senhor, só o fato, Bruno, de ser ensinado, orientado, dormir ao lado de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, presenciar, vivenciar milagres e prodígios que Jesus executou aqui na terra, já não seria suficiente. Presta atenção. Esses 3 anos não seriam somente esse discipulado do corpo a corpo, do ensinamento ali junto de Jesus, já não seria suficiente para eles avançarem na proclamação do Evangelho. Eu fiquei me perguntando, presta atenção, por favor. Eu fiquei me perguntando: Senhor, só esses 3 anos não eram suficientes para eles já avançar, para eles ir para cima mesmo, para eles começar a anunciar a palavra? E o Senhor falou para mim: meu filho, tem coisas que o próprio Jesus ensinou para eles, mas para avançar na propagação do Evangelho é necessário ser revestido de poder. Vou repetir: não adianta ter só conhecimento. Jesus vai ensinar aos seus discípulos: é necessário receber a virtude que vai vir do alto. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa tarde, porque o Senhor está dizendo que vai revestir crente com poder nessa noite para propagar o Evangelho de Cristo nessa última hora. Ele está dizendo: só o discipulado, os ensinamentos já é graça, já é misericórdia, já é grandes coisas, mas o Senhor mesmo está falando para os seus discípulos: é necessário vocês ficarem em Jerusalém, porque vocês adquiriram conhecimento, vocês vivenciaram experiências gloriosas, mas é necessário uma capacitação, um revestimento do alto com poder. Paz dos senhores e senhoras que me ouvem nessa noite. Hoje a igreja, eu falo de forma geral, nós estamos vivendo num tempo em que busca-se, e não é errado, nós temos que buscar. Por isso nós temos aqui curso teológico na igreja, até para as crianças tem curso teológico, básico, médio, avançado, bacharel. Nós investimos e incentivamos os nossos irmãos a aprender da palavra. Mas o Senhor ministrou no meu coração dizendo: meu filho, tudo isso é muito importante, é base, é estrutura, nós precisamos saber o Deus que nós servimos. Mas o que está faltando hoje, eu falo de forma geral, da igreja, é o poder que vem
do alto. Vou repetir. Hoje, muito conhecimento, mas pouco poder. Meu Deus. Muito conhecimento, mas pouco poder. E o Senhor falou comigo esta semana, meu filho, é necessário. A igreja está avançando. A igreja, o reino está sendo propagado. Mas é necessário a igreja se prostrar, intensificar a oração. Porque não adianta ter conhecimento, não adianta assentar-se ao lado de grandes mestres e doutores que têm conhecimento vasto. Isso é necessário, não é só importante, é necessário. Mas o Senhor está dizendo que quer derramar o seu poder e autoridade sobre a igreja de Cristo nesta última hora. O Senhor ministrou meu coração, meu filho. O mesmo que operava no passado é o mesmo que opera no presente. O mesmo Deus que batizava com o Espírito Santo é o mesmo que continua batizando com o Espírito Santo. O mesmo Deus que curava no passado é o mesmo que opera no presente, que cura, liberta, transforma, restaura. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Ele está dizendo que não mudou, ele permanece. O que mudou então, pastor Tiago? O Senhor falou forte no meu coração, diácono Valdir. Sabe o que está acontecendo hoje com a igreja de forma geral? Nós estamos tentando, presta atenção aqui, ó. Isso aqui não tem no YouTube, Emanuel. Tem no YouTube, não tem lugar nenhum. Sabe o que o Senhor falou comigo? Falou assim, meu filho, sabe o que está acontecendo? Hoje as pessoas de América querem compensar a falta de oração com o serviço. Vou repetir. Quer compensar a falta de intimidade, de investimento com Deus e para Deus, com o serviço do reino. Eu não digo serviço secular. Nem vou falar nem vou entrar nesse mérito. Eu falo a nível de serviço da igreja mesmo. Não ora, não consagra, não jejua, não busca ao Senhor, não tem mais tempo com Deus, não tem mais. E aí tenta compensar de que forma? Servindo. Corre para cá, corre para lá, serve aqui, está à disposição ali, mas não tem mais tempo com o dono da obra. Aleluia. Eu sei que é um pouco duro, mas é o que a gente tem para hoje. O papai está falando conosco aqui. Glória. Que não adianta só servir, não adianta eu vir aqui trazer uma exposição bíblica, um sermão, gerar um impacto através da palavra, se eu não tiver intimidade e comunhão com meu Deus. Porque aqui não é empresa. Aqui não é uma palestra, aqui não é uma gestão, não é uma mentoria. Aqui é a igreja de Cristo, é a noiva amada do Senhor Jesus. Aleluia, sobre para servir a Ele, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Ele está buscando nessa última hora os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que buscam a Ele. Pode estar com o microfone na mão, pode estar limpando a igreja, abrindo a igreja, servindo a igreja, pode estar na casa, no trabalho, na faculdade, onde for, mas ele serve ao Senhor com integridade, com fidelidade e santidade na presença dele. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta tarde? Eu falei assim, ó, eu não estou orando tanto, eu não estou buscando tanto, mas eu estou trabalhando, pastor, eu estou para cá, eu estou para lá, eu estou fazendo, não. O Senhor está dizendo, é melhor você parar e observar o seu comportamento, porque adianta você ser bênção para outros e você perder a intimidade e a comunhão com o teu Deus. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O Senhor está dizendo aqui para os discípulos, vocês aprenderam, vocês estiveram comigo, vocês ficaram 3 anos sendo ensinados, preparados, mas para vocês poderem ser testemunha, para vocês poderem anunciar o Evangelho,
Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Sabe por que tem muita gente caída? Sabe por que tem muitos ministérios frustrados? Sabe por que tem muita gente que começa a peleja e morre em meio das guerras? Não tem mais força, não tem mais graça, não tem mais unção. Por quê, pastor Tiago? Porque começou a fazer para Deus sem estar preparado, sem estar revestido. Mas nessa noite maravilhosa que o Senhor nos preparou, Ele está dizendo: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele está dizendo aqui, ó, você que está com a Bíblia aberta, presta atenção, ó. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí, ponto e vírgula. Depois disso, ser-me-eis testemunhas. E a expressão testemunha aqui, ser testemunha, é dizer assim, ó, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho experiência e conheço, tenho intimidade com Deus que eu sirvo. Ele está dizendo assim, ó, primeiro vocês vão receber virtude do alto, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E depois disso vocês vão ser testemunhas. Testemunhas de quê, pastor? Testemunhas de algo que você viveu. Eu fui alcançado, eu fui impactado, eu fui revestido com poder e autoridade, e agora eu posso testemunhar que Deus faz, que Deus opera, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus tira das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Senhor, eu sou prova viva que quando eu fui revestido de poder e autoridade que veio do alto, a minha vida foi transformada, o meu caráter foi transformado, aleluia, minha conduta foi transformada, eu fui impactado pela glória, pelo poder de Deus, e hoje eu posso testemunhar que Ele vive, que Ele reina, que Ele transforma, que Ele tira da droga, da prostituição, do alcoolismo, da idolatria, do ateísmo. Ele é o mesmo Deus que opera, Ele tem poder no céu, Ele tem poder na terra, Ele tem poder debaixo da terra, Ele tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. Eu sou testemunha viva, porque eu fui alcançado por esta palavra. Ele está dizendo, é capacitação, conhecimento com o poder que vem do alto. E depois que recebe poder que vem do alto, aí sim será testemunha. E ele vai dar aqui, vai dimensionar o alcance, o impacto desta mensagem. Ele vai dimensionar, o próprio Cristo vai dimensionar. Ele vai dizer que há de vir sobre vós ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém. Eu vou ilustrar aqui para os irmãos entenderem melhor. Presta atenção. Ele está dizendo assim, ó, ser testemunha começa em Jerusalém. Isso aqui não tem nada anotado aqui, ó. O Senhor está ministrando aqui no coração. Vai falar, meu filho, tem gente que quer ser testemunha nos confins da terra, mas não é testemunho dentro da sua própria casa. O Senhor está dizendo que essa virtude que vem do alto, ela traz capacitação, e a primeiro alcance, a primeira dimensão que é alcançada por essa virtude que vem do alto é Jerusalém. É o convívio do dia a dia dos discípulos. Porque não adianta querer pregar nos confins da terra, sendo que nós não somos testemunhas dentro da própria Jerusalém. Aqui, entre aspas, os irmãos já entenderam. É o Senhor dizendo que o testemunho começa dentro da nossa própria casa. E pasme, senhores e senhoras que ouvem, eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas é o que a gente tem para hoje. É uma verdade. Hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que são bênção na Judéia, são bênção na Samaria, são bênção nos confins da terra, acompanham até pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, em tantos lugares, mas dentro da Jerusalém não tem testemunho. Aleluia. Mas papai é tão maravilhoso
que Ele preparou esse culto. Se você está desse jeito, é porque você não recebeu virtude do alto ainda, mas se prepara. Se você abriu teu coração nessa noite, se prepara, que tem virtude do alto que vai ser derramada sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor Tiago? Porque antes da virtude ser derramada do Espírito Santo revestir os discípulos, o próprio Pedro vivia ocioso. O Pedro, antes do derramamento do Espírito, ele negou o próprio Cristo em 3 oportunidades. Quando indagaram ele perguntando: tu és igual a ele? Tu é parecido? Não, eu não. Igual a Cristo? Não. Só pode estar me confundindo com alguém. Eu não sou um deles, não. Este Pedro, que antes do derramamento do Espírito, ele nega Jesus. Agora é um Pedro que, se preciso for, ele morre pelo amor do Evangelho de Cristo. Este Pedro, que antes feria, agora está sendo usado para curar e alcançar vidas. Antes do derramamento do Espírito, o Senhor vai dizer para eles: ó, hoje vocês são pescadores de peixe, mas vai chegar um tempo que vocês serão pescadores de homens. Sabe o que ele está dizendo? Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite, porque ele está dizendo: antes vocês tiravam o peixe no ambiente de vida e traziam para a morte. O peixe está no seu habitat, água. Vocês tiravam o peixe da vida e traziam para a morte. Mas depois que vinha o derramamento do Espírito sobre a vida de vocês, vocês agora vão ser pescador de homens. A igreja já entendeu o que o Senhor está falando aqui. Outrora tinha alguém vivo e você matava, mas agora, sendo cheio do Espírito Santo, tem vidas mortas, mas vocês trazem da morte e apresentam a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Porque antes o derramamento do Espírito trazia da vida para a morte, mas agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está dizendo: você está morto hoje, mas pode contar comigo que eu vou te ajudar. Você não vai morrer no caminho, teu casamento não vai acabar, tua família não vai acabar, não vai parar de cantar, não vai parar de pregar. Pode vir, porque a tua guerra é a minha, a tua luta é a minha. Você não vai morrer, porque eu sou pescador de homens. Eu vou ser usado por Deus para resgatar vidas nessa última hora. Quantos vão levantar suas mãos por um instante? Levanta suas mãos por um instante. Eu sinto a qualidade de Deus aqui nessa noite. E Ele está dizendo que está levantando uma geração que tem conhecimento, que tem experiência, que tem vivência. Mas Ele está dizendo: se prepara para receber poder do céu nessa última hora da igreja aqui na terra. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Deus vai te levantar com autoridade. Você vai levantar as mãos e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Na minha casa não, na minha família não, em Cabideiro não, em Vila Nova Miguel não, no Porto não, Portugal não, porque a presença do Senhor está sobre a minha vida. Espírito Santo, poder e autoridade, receba nessa noite. Você que está sentindo essa presença, o Senhor derrama virtude sobre a tua vida. Ser testemunha em Jerusalém. E depois que Jerusalém é alcançada, agora é o tempo de toda a Judéia, os desertos da Judéia. E o Senhor, quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, me trouxe a memória de um pouco mais de um ano atrás. Nós chegamos aqui em abril do ano passado.
Uma igreja recém-inaugurada ainda. Avançando, avançando. Eu lembro muito bem, muitas vezes, eu morei aqui do lado alguns meses, eu vim aqui na igreja, muitas oportunidades, orava ao Senhor, falava: Senhor, eu creio, Senhor. Nós precisamos primeiro ser exemplo aqui em Jerusalém. Eu sei que o Senhor tem promessa em Judeia, Samaria, confins da terra, mas a obra começa em mim. Começa aqui por nós. E o Senhor ministrava no meu coração: meu filho, enquanto a igreja estiver orando unida, na mesma visão, no mesmo propósito, vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter. Mas eu sou dono da igreja e eu que vou dar o crescimento para ela. Ele está dizendo: só seja testemunha em Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Senhor, porque eu vou derramar capacitação, eu vou levantar. E o Senhor falou para mim que daqui vai sair muitos obreiros na casa do Senhor. Líderes que o Senhor vai soprar o nome para muitos lugares, não somente desta nação. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele ministrou meu coração: meu filho, é um tempo de busca, é um tempo de capacitação. Vai chegar a Judeia, aleluia, Senhor, mas a obra começa em Jerusalém. É um tempo de capacitar, é um tempo de buscar, é um tempo de intimidade, de comunhão, de relacionamento, porque eu vou levantar homens e mulheres nessa última hora. Eu vou levantar obreiros, pregadores da minha palavra, músicos da minha casa, para gerar um impacto não só em Vila Nova Ligaia, mas toda a região será impactada pela glória do Senhor, porque eu sou o dono da igreja. A vassoura mandou e hoje eu contemplo, vejo já a quinta igreja sendo em breve inaugurada aqui na nossa regional. E o Senhor falou para mim: meu filho, ainda é pouco. Quem anda comigo para lá e para cá sabe. Todo lugar que eu vou, falo assim: Senhor, eu creio numa igreja aqui neste lugar. Eu vou orando, passei por paredes, passei por vários lugares, vários conselhos. Senhor, eu creio que em cada conselho, no mínimo em cada conselho, uma igreja vai ser implantada para alcançar vidas nesse lugar. E o Senhor falou para mim, quando eu li essa palavra primeiro: testemunha em Jerusalém. E quando começa por Jerusalém, já vou caminhar para o fim, que nosso horário avança. Ele vai dizer: mas não acaba por aqui. Ainda tem Judeia. Tem uma amplitude maior, não se resume somente a este conselho, a este distrito. Tem outros distritos para serem alcançados. Tem outros conselhos, não só o conselho de Vila Nova Ligaia, mas tem outros conselhos para serem impactados por essa testemunha. Quem é a testemunha? São aqueles que são revestidos de poder. Aleluia! Oh, Espírito Santo, você consegue fechar os seus olhos por um instante? Sabe o que o Senhor falou para mim, meu filho? Eu entreguei dentro deste tempo joias preciosas na tua mão. E você que está me ouvindo agora, é essa joia preciosa que o Senhor entregou. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: você vai ser testemunha. Por onde você passar, por onde você andar, Deus te chamou com propósito. Pastor Tiago, mas é difícil ser testemunha. Quem disse que ia ser fácil? Tem momentos de dor, tem momentos de lágrimas, de gemido, de provações, de choro, que ninguém vê. Às vezes vê os stories, vê as postagens, mas não conhece as guerras, as batalhas, aquilo que as mentes não conseguem enxergar, não conseguem registrar. Mas o meu Deus que te trouxe aqui, Ele te conhece, Ele te vê. Ele está dizendo para a igreja do Senhor: é você que eu quero usar nessa última hora. Aleluia, Jesus, hoje é noite que o Senhor marcou para derramar o seu poder e autoridade sobre crentes aqui
nesta noite. O Senhor está dizendo a você mesmo que eu quero usar. Não vai ser fácil, não é fácil. Mas vale a pena carregar consigo as marcas de Cristo. Às vezes sangrando, às vezes chorando, às vezes com a porta fechada, na aprovação da aniversário, mas dizendo: eu sou testemunha viva, eu fui alcançado por esse evangelho, eu vou pregar a palavra mesmo, eu vou anunciar as boas novas de salvação, em tempo e fora de tempo, porque é a última hora da igreja do Senhor aqui na terra. Testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui eu termino. Testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O Senhor está dimensionando, dizendo assim: discípulos, não inverta os propósitos, faça o dever inicial de casa, seja testemunha em Jerusalém, porque nosso maior ministério é a família. Amém? Amém. Porque, meus irmãos, tem muita gente que é, já falei isso várias vezes, que é bênção para a igreja, para outras pessoas, mas não honra a sua própria família. Aleluia. Pastor, vai terminar assim, mais ou menos assim. Honrar a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Eu falei isso ontem aqui numa gloriosa EBT. Eu mandei, trouxe uma mensagem poderosa. E eu falei para os esposos honrar as suas esposas, dar o melhor para elas, cuidar das esposas. Eu falei aqui, às vezes pastor Tiago, mas não tem muita condição financeira, mas o chocolate, alguma coisa, ajudar ela, dar carinho. Porque tem pessoa que abraça a igreja toda, mas não abraça o seu próprio filho. Meu Deus, pastor, o que é isso? O senhor estava indo para uma direção, mas é para outra. Não, é isso mesmo que está falando aqui. Amar. Por que o senhor fala isso? É só teoria? É só perguntar para meus filhos e a minha esposa. Quem é o Tiago? Eu sou melhor que ninguém, mas eu honro a minha esposa. Dou o melhor, busco dar o melhor para ela. Aleluia! E o Senhor hoje é culto da família com a participação dos jovens. E o Senhor ministrou a centralidade dessa mensagem para o seu filho: seja a bênção em Jerusalém. Porque depois sou eu que vou abrir as portas da Judeia, Samaria, confins da terra. Porque a tua base é Jerusalém. Oh, Espírito Santo de Deus. O start inicial é Jerusalém. Deus, aleluia. E os discípulos receberam essa mensagem e resolveram, vai ser assunto para outro dia, resolveram obedecer a voz do Senhor. Ficaram em Jerusalém durante 10 dias em oração, unânimes, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, homens e mulheres, aguardando a promessa. E de repente, no 50º dia após o domingo de Páscoa, na grande festa, eles foram revestidos de poder e autoridade. E aquele mesmo Pedro, lembra que capítulos anteriores, cenas anteriores, ele decidiu parar, decidiu voltar às práticas antigas, resolveu ir pescar, influenciou outros a ir pescar também. Uma pesca frustrada, uma vida amargurada, mas Jesus investiu mais uma vez nele. Mas aquele Pedro antes, anterior era uma coisa, mas agora ele está cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele vai se levantar no meio
embriagados, não. Ele começa a pregar a palavra. E ele prega com autoridade. E naquele momento, todos aqueles que estão ouvindo, boa parte deles são impactados, dizendo: o que faremos nós? Ele vai dizer: arrependei-vos. E ali começou vidas serem alcançadas pelo poder do Evangelho. E nessa noite eu vou pedir para você colocar sobre os seus pés. O Senhor falou para mim que este culto é marcado para todos aqueles que querem. Pastor, eu quero, pastor. Eu quero ser testemunha de Cristo. Glória. Nessa última hora, eu vou te convidar para vir aqui à frente, todos que puderem. Vou te dar alguns segundos para você vir rapidamente. Por que, pastor? Porque hoje o Senhor vai te revestir de poder e autoridade. Glória a Deus. O Senhor está levantando nesta noite homens e mulheres para impactar esta geração. Deus está revestindo, vai revestir aqui homens e mulheres com autoridade. Oh, Espírito Santo de Deus, com graça, com poder e autoridade, para você anunciar a palavra, propagar o Evangelho de Cristo nesta última hora da igreja do Senhor aqui na terra. Pastor, eu quero. Vou te colocar para dentro, mais na frente aqui, ó. Missionária, as irmãs e toda a igreja aqui, ó. Mais próximo do altar. Eu quero, pastor. Eu quero ser testemunha. Quantos querem aqui nessa noite? Se prepara. Aleluia, Jesus, porque o Senhor falou para mim que enquanto a igreja estiver em oração, grandes coisas o Senhor fará aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor ainda continua curando, Ele não mudou. Aleluia, Jesus, Ele diz para meu filho: se prepara, porque é tempo de derramar o meu poder sobre a igreja do Senhor. Eu estou dando autoridade para crentes aqui nesta noite. Aleluia, para orar pelos enfermos eles serem curados. Eu estou dando autoridade para crentes para intercederem e orarem por aqueles que estão possessos de demônios e eles serem libertos pelo poder que há na palavra do Senhor. A autoridade. O que eu preciso fazer, pastor? Você vai fechar os seus olhos aí agora. Consegue fechar os olhos? O Senhor está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está dizendo: tem perseverança, era ponto que eu ia estar aqui. Ter perseverança, ter unidade, estar em comunhão, não desistir na primeira dificuldade. Ele está dizendo: permaneça na posição que eu te chamei. Aleluia, Senhor. Ele se prepara, porque de repente é uma expressão dizendo quando você menos espera. Ele está dizendo: não precisa ser no congresso, não precisa ser num grande encontro. É de repente que eu vou fazer, que eu vou operar, que eu vou realizar, que eu vou te levantar, que eu vou te revestir, que eu vou batizar com o Espírito Santo, que eu vou levantar aquele que está caído, que eu vou dar força para aquele que está fraco. De repente eu vou pedir para você agora se unir, homem com homem, mulher com mulher, com família. Se una aí com alguém. Que eles estavam reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma mesma promessa. Eles estavam debaixo de uma mesma promessa. Ser testemunha é dizer: Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Ser testemunhas também é passar por momentos difíceis, como os apóstolos passaram. Mesmo no meio da dor, da dificuldade, das feridas da caminhada, se sentir privilegiado
por carregar consigo as marcas de Cristo. O Senhor está dizendo, meu filho, é um tempo de poder sobre a igreja. Aleluia. Ai, Espírito Santo de Deus, o que é para mim fazer, pastor? Você vai se unir agora com alguém. Eu vou orar aqui, você vai orar aí também. E nessa noite o Espírito Santo de Deus vai estar revestindo o crente para você pregar, para você ser testemunha. Não vamos pregar só na questão oratória de altar, não. Por onde você passar, por onde você andar, no trabalho, em casa, na faculdade, na rua, onde você estiver, Deus vai te usar para impactar esta geração. Aleluia, Jesus, seja onde o Senhor te colocar, Ele vai te usar, mas Ele está dizendo, se prepara, vai para a oração, jejuar, consagrar, investir tempo com Deus e para Deus, porque o revestimento vai vir do alto sobre a tua vida. Você consegue fechar os seus olhos? O que é para mim fazer, pastor? Você ora agora, comece a orar. Pede para o Senhor, Senhor, eu quero ser testemunha. O Senhor quer ouvir a tua voz nessa noite. Começa a orar o Senhor, começa a clamar a Ele. Você quer ser revestido? Aleluia, Senhor. Hoje é o culto da família, com a participação dos jovens. Mas a palavra do Senhor está falando aqui que Ele está levantando uma geração não só de jovens, mas de homens e mulheres, guerreiros de batalha, intercessores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, crianças cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo, obreiros cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, para impactar esta geração, para anunciar as boas novas. Nesta última hora o Senhor conta com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que Tu estás aqui no nosso meio, a Tua palavra foi ministrada. Tu ainda batiza com o Espírito Santo. Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Tem crente aqui buscando, falando, Senhor, eu quero, Pai. Aleluia, Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Ele te renova nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Ele te renova. Os nossos obreiros, as nossas irmãs, as crianças, adolescentes, jovens nessa noite. Ele te toca com autoridade, com unção, com graça. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Você que não é batizado, que deseja ser batizado, nesta noite seja batizado com o Espírito Santo. Ele te toca, Ele te reveste com autoridade, com unção, com graça, onde você pisar a planta do vosso pé. Você é testemunha viva. Em nome de Jesus, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai clamando ao Senhor, porque nessa noite Ele tem revestimento do alto sobre a igreja do Senhor nessa última hora. Deus está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus te toca nessa noite. Seja tocado por Ele.
Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está no nosso meio. Você consegue abraçar alguém aí do seu lado? Isso, abraça alguém, abraça alguém. Aleluia, eles estavam reunidos no mesmo lugar, não era só um, não era só dois. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aleluia, Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o Senhor te enche nessa noite. Aleluia, Senhor, para ser testemunha não só em Camineiro, não só em Vila Nova de Gaia, não só no distrito do Porto, mas toda a circunvizinhança, os confins da terra, o Senhor quer te usar com autoridade, com poder, com graça. Aleluia, Jesus, recebe aí do teu lado um irmão cheio do Espírito Santo aí. Aleluia, Jesus, ministra sobre a vida dele, ministra sobre a vida dela nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Fale para ele, fala para ela. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, recebe virtude que vem do alto sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor quer te usar nessa última hora com poder e autoridade. Aleluia, Jesus, para você levantar as mãos lá dentro da tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, tem momento que você vai chamar o pastor para poder te ajudar numa causa, mas o Senhor está dizendo, tem causas que eu quero te usar. Ele está dizendo, abra a tua boca porque eu te encherei. Eu vou repetir mais uma vez. O Senhor está dizendo, abra a sua boca porque eu vou te encher. Eu te dou autoridade. Anda cara sola, mamora pra cara pra eu te dou autoridade, eu te dou autoridade, eu te dou autoridade para repreender, para desfazer em nome de Jesus todas as obras malignas. Amém, meus irmãos. Abraço mais uma, duas, três pessoas aí do seu lado. Isso, abraço, abraço. Homem como, mulher, família. Dê um abraço. Você que está em família também. Oh, Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Enquanto você abraça o Senhor, renova. Enquanto você abraça, Ele restaura. Enquanto você abraça, Ele cura. Espírito Santo. Quantos podem liberar uma palavra de oração para esse Deus? Quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor nesta noite? Oh, Espírito Santo! Quantos podem liberar uma palavra de adoração e gratidão a esse Deus? Porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é grande. Enquanto você agora me entra dentro da tua casa, enquanto você agora me renova, enquanto você agora me cura, enquanto você agora me entra dentro da tua casa, da tua família. São gratos por essa noite maravilhosa. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs, a todos os nossos visitantes. Que Deus abençoe todas as famílias aqui em Vila Nova de Gaia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que pode, faça assim com as suas mãos. Nosso horário chegou. Deus permitindo, terça-feira, culto de ensinamento da palavra. Quinta-feira, culto de intercessão. Sexta-feira, encontro das mulheres.
oração das 9 à meia-noite, sábado EBT, domingos Santa Ceia às 9 horas da manhã e à noite, glorioso culto de missões no próximo domingo às 18 horas. Você que pode fazer com as suas mãos. Isso. Temos muitos aniversariantes essa semana. Eu quero convidar hoje o Arthur, aniversariante, nosso pequeno Arthur. Cadê ele? Cadê? Isso, vem aqui com a família, vamos lá. Coisa linda. Vamos estar orando. Temos também outros aniversariantes aqui que foram orando durante a semana, né? Miguel, a Anne, a Janaia também. Glórias a Deus. Falei também a semana, né? Isso. Vem aqui pra frente também para ver. Isso, vamos lá. Glórias a Deus, agradecer a Deus por essas bênçãos maravilhosas. Glórias a Deus. Tira as suas mãos para cá, antes da bênção, quero orar pelos nossos aniversariantes, a família de próximo também pode vir. Aleluia, Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos aniversariantes, eles estão hoje no Arthur, fazendo mais um ano de vida. Nós vamos a Ti pela vida da nossa família. O Senhor quer dar um presente do céu para ele, a todos os nossos aniversariantes da semana, a todos os nossos irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles, Senhor, guardando e livrando, Senhor, de todo mal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode abraçar aí os aniversariantes. Isso, um abraço outro dos aniversariantes. Os três aí. Coisa linda. Faça com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito Santo seja não só agora, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério e todos nós, uma